boa noite aos presentes, boa noite aos nossos internautas. Mais uma vez estamos aqui, seguindo a nossa democracia odontológica. Hoje nós teremos uma odontopediatra, né? Uma professora de odontopediatria, dando aí trazendo o seu conhecimento para nós. Bem, antes, deixa eu avisar do curso de amanhã. Amanhã, lá no CRO do Centro, às 18 até às 19h30, nós teremos aula do professor Márcio Baltazar. Ele vai falar como melhorar os resultados da regeneração óssea, mitos e ciência. Quem quiser, no CRO Centro, de 18 às 19h30. E um detalhe que às vezes eu esqueço de dar. Quem quiser ir de carro para o centro, na Araújo Porto Alegre, logo depois do prédio do Conselho, vai pagar apenas R$10 para quem quiser parar o carro lá. Então, quem quiser ir para o centro de carro, pode deixar o carro lá pagando R$10. Qualquer coisa, liga para o Patrick que ele resolve. Teremos também, no sábado, aula do professor Gustavo de Oliveira e do professor Jaime Noronha, que vão abordar possibilidades restauradoras estéticas diretas na região anterior, recursos atuais, aí o professor Gustavo de Oliveira, e o professor Jaime Noronha vai falar sobre restaurações cerâmicas em dentes anteriores. Então, o Gustavo fala de resina, o Jaime fala de cerâmica, da seleção do material à cimentação. Sábado aqui, né, Patrick? Aqui no horário de 9 às 13. Quem quiser, o curso totalmente gratuito. Não posso deixar de agradecer ao Ricardo do Los Frix, que dá o patrocínio, traz a salsa para a gente, e falar que todo dentista, chegando com a carteirinha do Conselho, tem 20% de desconto. Quem quiser aparecer. Bem, dados os nossos primeiros recados, deixa eu apresentar aqui a nossa palestrante. É a doutora Michele Amari. Dentro do seu currículo, ela é mestre em odontopediatria pela UERJ e doutorado em odontopediatria pelo Fundão, pela UFRJ. E ela é atualmente professora adjunta de odontopediatria da UF Nova Friburgo. Ela está trazendo no tema evidências atuais da eficácia da técnica de infiltração e no controle da cárie dentária e odontopediatria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se em casa. Obrigada, Altair. Eu que agradeço o CRO pelo convite, que é um prazer estar aqui, né, trazendo um pouquinho de informação de um assunto que eu estudei bastante no meu doutorado. E só me apresentando, como o Altair já falou, eu costumo dizer que a gente é um pouquinho de cada lugar que a gente passa. E eu tive o privilégio de passar por vários lugares. Então, desde a minha graduação na Unigran Rio, minha especialização na UF de Niterói, meu mestrado na UERJ e meu doutorado no Fundão. Então, costumo dizer que a gente sempre leva um pouquinho de onde a gente passa e a gente deixa um pouquinho. Então, hoje eu considero a minha casa a UF Nova Friburgo, foi onde eu passei no concurso em 2009, eu exerço a docência lá, mas considero cada lugarzinho também que eu passei como minha casa. Então, espero, com a abordagem hoje, trazer a mistura, né, da pesquisa, da evidência científica com a parte clínica, né, para a gente estar aplicando nos nossos consultórios, onde a gente costuma trabalhar. Então, a gente trouxe esse tema infiltrante em cárie, que, na verdade, ali está infiltrante de cárie, que foi um tema que a gente, uma tradução que a gente discutiu muito no doutorado, porque infiltrar a cárie é esquisito, né, soa esquisito para a gente. Então, a gente adotou uma tradução de infiltrante em cárie e não de cárie, tá? E evidência clínica desse produto, dessa técnica na odontopediatria. Aí não só nos dentes tecidos, quanto também nos dentes permanentes. Então, minha linha de pesquisa no doutorado foi essa. A gente fez um ensaio clínico randomizado, controlado, em dentes tecidos. E, ao longo da palestra, a gente vai tentar desmistificar um pouco dessa técnica que é nova para a gente, né? Tanto na odontopediatria, nos dentes tecidos, quanto nos dentes permanentes, mas já tem muita evidência sobre o assunto. Então, a gente vai apresentar uma parte da aula sobre a evidência científica dessa técnica e a parte final da aula, a parte clínica, né? Como trabalhar com esse produto, com essa técnica. Então, espero que a gente consiga responder, né, a questão da evidência científica e também esclarecer a prática disso, para a gente conseguir estar aplicando, né, quem decidir, quem quiser, no consultório. Então, vamos lá. Começando o assunto cárie dentária. A prevalência da cárie dentária ao redor do mundo, né, é notório que vem diminuindo década a década.
Mas um trabalho de Casa Ebaum e colaboradores, agora de 2015, mostrou que essa prevalência ainda é alta, apesar da redução, no mundo todo. E ele mostra que em dentes descidos, essa proporção não é significativa de redução. E isso preocupa a gente. E como é que esse panorama no Brasil, né? Vamos falar do nosso país. A gente tem também uma queda nessa prevalência. O nosso último levantamento de 2010, que foi publicado em 2012, o SB Brasil, mostrou redução, sim, nessa prevalência. A gente tem dados aqui, que o CPOD de 2,8 caiu para 2,1 em crianças de 12 anos, então a gente está na dentição permanente. Caiu, sim. E na dentição decídua também, de 2,8 para 2,3. Nosso último levantamento tinha sido 2003 e a gente tem o mais recente de 2010. Só que o que a gente tem que ter em mente? Que esses levantamentos ao redor, né, do mundo e no Brasil também, eles avaliam as lesões cavitadas. Então, o que a gente para pensar? Esse índice é muito maior na prática, na realidade, do que o que os levantamentos mostram. Mas os levantamentos estão para isso. É muito difícil a gente conseguir um levantamento de lesão não cavitada. Mas é só para a gente extrapolar para a nossa clínica diária que essa incidência, né, essa prevalência é maior do que a gente está vendo. Porque a gente não tem, né, nessa estatística contabilizado, por exemplo, as manchas brancas. Tudo bem? E aí os autores, né, aqui 2 autores nacionais, 2 estudos nacionais, mostrando que a proporção de lesão não cavitada na dentição decídua é significativa. Então, por que não traçar, por que não desenvolver estratégias para essas lesões não cavitadas, que a gente sabe que é uma grande proporção na odontopediatria? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho disso. Nossa odontologia contemporânea visa o quê? A preservação da estrutura dentária sadia o máximo possível, evitando as intervenções. Até porque uma intervenção restauradora por si só, os estudos já mostraram que não garante o controle do processo carioso. Muitas vezes representam o quê? Uma perpetuação do processo e o início de um ciclo restaurador repetitivo, onde as restaurações, são trocadas ao longo do tempo, quando a gente não tem o controle dos fatores causais da doença, o biofilme controlado, a dieta controlada. Isso principalmente na superfície proximal, que inevitavelmente o acesso dessa lesão proximal faz com que a gente tenha que remover grande quantidade de tecido sadio para chegar a alcançar essa lesão cariosa. E é o que a gente não quer, né, na odontologia contemporânea. Só que, como a gente falou, que lesão não cavitada, né, a gente tem que bolar, tem que pensar em estratégias para a gente controlá-las. Como que é essa progressão de lesão não cavitada? É fácil. Os estudos também, ao longo do tempo, já mostraram para a gente, isso lá desde a década de 90, que a gente consegue controlar lesões não cavitadas com uso de fluoreto e controle do biofilme. O nosso problema está, olha, desde a década de 90. Quando essa lesão proximal já invadiu quem? A JADE, a junção amelo-dentinária. E os fatores causais não estão controlados, a gente tem inevitavelmente uma progressão dessa lesão precisando da intervenção restauradora tradicional. E é o que ninguém quer, né? Nem as crianças, nem os pais dessas crianças que buscam a gente no consultório, buscam vocês, hoje eu sou exclusivamente docente, mas que buscam os profissionais de saúde, os cirurgiões dentistas no consultório, os odontopediatras, e nem o próprio odontopediatra. É muito mais prazeroso, é muito melhor para a gente estar prevenindo do que estar tratando, né, com restauração, qualquer lesão cariosa. E o diagnóstico dessa lesão, né, se baseia muito atualmente no: tem cavidade? Não tem cavidade. Está ativa? Não está ativa. E isso vai nortear o nosso planejamento, a nossa decisão de tratamento. Eu costumo dizer que diagnóstico de lesão cariosa inicial
né, tanto em dente descido quanto em dente permanente, é um desafio na odontologia. Né? Não só nos dentes, né, no que a gente está muito acostumado na odontopediatria, nos dentes descidos, mas também nos dentes permanentes. E também costumo brincar que, durante toda a minha trajetória de odontopediatria, eu sempre escutei que o calcanhar de Aquiles da odontopediatria era a endodontia. Né? O tratamento endodôntico é o calcanhar de Aquiles. Por quê? É difícil diagnosticar, é difícil decidir qual a melhor intervenção. As técnicas são complexas pela anatomia do dente descido. A gente tem uma gama de materiais e técnicas. Enfim, é complexo, né? Quem atende criança, quem está diante de uma pulpectomia sabe o que eu estou dizendo. E aí eu também brincava sempre, nossa, mas o que sempre me deixou encucada foram as lesões proximais. Por quê? Se elas são muito iniciais, eu sempre tive dificuldade de diagnosticar. E a partir do diagnóstico de decidir o tratamento. Justamente pelo que a gente já falou anteriormente. Né? Eu vou remover tecido sadio para acessar a lesão. Ou eu vou fazer uma técnica não invasiva para controlar. Será que vai evoluir esse processo? E eu costumo brincar também, até com os meus alunos na faculdade, que, professora, eu vou fazer uma OD do 75. E aí eu falo assim, prepara pulpo. Mas por que, professora? A senhora nem viu radiografia ainda, não sabe da profundidade, né, da extensão dessa lesão. Eu falei assim, a tua tomada radiográfica está muito boa, a tua interproximal? Como você vai garantir essa extensão, né, via basicamente radiográfica, se muitas vezes clinicamente a gente não está identificando essas lesões? E aí, vira e mexe, a gente se assusta, porque a gente abre um dente achando que está num nível de profundidade e assusta a gente. E o outro lado também, cárie proximal, um desafio também. Então, vamos começar do diagnóstico. Apesar de todo o avanço que a gente tem ao longo dos anos na odontologia, para diagnóstico de lesões de cárie, vamos botar o foco aqui, lesão proximal, o que a gente costuma fazer rotineiramente na odontopediatria? A associação de uma boa tomada interproximal com um bom exame clínico visual e tátil. E muitas vezes precisando o quê, gente? De uma separação dentária prévia, para a gente estar identificando se tem cavidade ou não. Lógico que a gente não pode deixar de falar do advento das radiografias digitais, que melhoraram muito, principalmente a odontopediatria, que a gente tem uma dose muito menor de radiação, uma facilidade desse processamento, desse armazenamento, a troca entre os profissionais da imagem. Hoje, é muito mais barato do que era pouco tempo atrás. E a facilidade que a gente tem como trocar com outro profissional via internet, né? Isso tudo facilitou o diagnóstico também. E porque o sistema digital vem acompanhado de filtros, de aprimoramento da imagem, que a gente também consegue trabalhar as imagens iniciais, de uma forma bem melhor do que a gente trabalhava antes. Então, basicamente, para o diagnóstico, a gente associa uma boa tomada interproximal com um bom exame clínico visual e tátil. Tem estudos, tanto na Suécia quanto aqui no Brasil, que mostram que a prevalência radiográfica das lesões proximais em molares descidos é bem alta, variando de 30% a 75%. Lembra quando a gente falou que o levantamento, né, nacional, os outros levantamentos, não conseguem, né, alcançar essas lesões? Estudos mostram que, através da radiografia, a gente tem um número grande dessas lesões, uma proporção significativa. E isso que chama atenção para a gente. No passado, a despeito da profundidade que uma lesão proximal era identificada, a despeito da radiolucidez, ela era o quê? Restaurada. A gente tinha que fazer uma intervenção restauradora tradicional. De um tempo para cá, essa filosofia mudou e a gente sabe, os estudos mostram que essas lesões podem ser controladas, ou seja, as lesões não cavitadas são passíveis de controle. E a gente vai falar um pouquinho disso. Eu gosto dessa evolução, né, esse gráficozinho, esse diagrama, dessa evolução da extensão da lesão, que mostra muito para a gente qual abordagem a gente aplica. Então, quando eu tenho lesões bem iniciais aqui, confinadas no esmalte, o tratamento não invasivo se baseia em fluoreto, dependente da sua forma, né?
e controle do biofilme dental. Aí a gente vai evoluindo nessa extensão, inevitavelmente, se tem cavidade, o que a gente vai ter que fazer? Perfurar e preencher, né? A tradução que está aqui, ou seja, a gente vai ter que restaurar, seja com broca, associação de curetas e tratamento restaurador convencional. Só que a técnica de infiltração em cárie vem justamente para quê? Preencher essa lacuna entre esses dois extremos. O tratamento preventivo, ou seja, o não invasivo, com o invasivo. Então, ele é chamado de tratamento microinvasivo. E a gente vai mostrar isso até quando a gente estiver mostrando a técnica em si do infiltrante em cárie, do Icon. Então, a gente tem que ter em mente que é uma lacuna, ela é uma alternativa quando eu estou diante das duas opções. E vamos discutir um pouquinho quais são essas indicações também. E da onde vem, né, contar um pouquinho da história, da onde vem a técnica de infiltração em cárie? Ela vem da ideia dos selantes. Desde a década de 70, a gente já tem, né, essa tentativa de levar a abordagem do selante de fóssulas e fissuras da oclusal, né, para a proximal. Só que o que acontece? Muitas vezes precisa de separação dentária prévia, que dificulta o nosso trabalho. Você imagina, você botar o elástico na criança, remarcar para daqui a 2 dias, 3 dias, é dispendioso. A gente sabe que nem todo responsável quer, e todo cirurgião dentista quer o tratamento mais prático, mais imediato possível. Muitas vezes ficava excesso de material nessa proximal. Então, o que acontece? Foi evoluindo a partir disso. Mas estudos, né, revisões sistemáticas atuais, mostram que o selante na oclusal, na fóssula e fissura, ele é eficaz, tanto para prevenir, quanto para controlar a lesão cariosa na oclusal. Isso está, assim, é básico na nossa literatura já. Já na proximal, a gente vai ver durante a aula. E a partir, então, dessa ideia que veio da oclusal, tentou-se vários adesivos dentinários para selar superfície proximal. Além disso, evoluindo, resinas de diferentes graus de viscosidade, se eu posso falar assim, de diferentes viscosidades, até se chegar a uma resina de baixa viscosidade, com um ácido prévio mais forte, que a gente vai falar, que aí surgiu o Icon proximal, que é o único produto no mercado, né, que tem patente de infiltrante em cárie, um produto alemão. Ele vem com um ácido, um álcool e a resina de baixa viscosidade. E a gente vai ver como é que isso funciona, só para a gente ter uma ideia desse histórico. Então, eu já falei que a gente precisa de um ácido mais forte. O ácido usado é o ácido clorídrico, a 15%, tá? E o que esse ácido faz? Ele rompe a camada superficial de cárie, a camada da superfície da lesão cariosa, fazendo com que alcance o corpo da lesão cariosa. Então, a gente imagina uma mancha branca ativa e o ácido clorídrico rompendo essa camada mais externa, que é da superfície, chegando até o corpo da lesão. Para quê? Fazer com que essa resina de baixa viscosidade alcance o corpo da lesão. Ela tem baixa viscosidade justamente para isso, para alcançar onde o ácido penetrou. Fazendo o quê? Uma barreira mecânica contra a difusão dos ácidos do processo carioso. Deu para entender? Então, o que a gente tem? A gente tem um ácido mais forte que rompe a camada superficial da cárie, chegando numa camada mais profunda, que é a subsuperfície, ou o corpo da lesão, para que essa resina de baixa viscosidade penetre, infiltre. Por isso o nome infiltrante em cárie. E aí, nesse diagrama, nessa microscopia, a gente consegue diferenciar a penetração em amarelo do selante, que é a função do selante de ficar na superfície, e a diferença de penetração do infiltrante, que a gente vê que ele penetra mais, por isso do nome infiltrante. Tá claro? Esse é o processo, esse é o mecanismo. Tudo bem? Então, vamos entrar nos estudos clínicos com esse infiltrante. A gente não quer falar de evidência científica, evidência clínica. Então, os dois principais estudos, e foram os primeiros estudos,
um em dente permanente e um em dente tecido, são de 2010. Então, vamos lá. Quem desenvolveu esse produto? Foram dois pesquisadores alemães, Sebastian Perus e Heinrich Meyer-Luckel. Então, vocês vão ver muito o nome deles, Perus e Meyer-Luckel. E, em conjunto com a empresa do produto, com a DMG, então, eles que têm a patente. E aí, o primeiro estudo, que foi em 2010, em dentes permanentes, o que eles compararam? O infiltrante com uma técnica placebo. Então, o que seria a técnica placebo? Eles simularam o ácido, simularam o álcool e simularam o infiltrante, com produtos placebo. Para o paciente não saber em que dente o que estava sendo aplicado, para o paciente ser cego. E eles fizeram o que a gente chama de split mouth, boca dividida. Um dente da boca do paciente com o infiltrante e o outro dente com placebo. Ambos com o mesmo nível de cárie. Vamos pensar assim, mesma extensão do processo de cárie. Qual o desfecho? Radiográfico. Vocês vão ver que todos os estudos são desfecho radiográfico. Progrediu ou não progrediu a lesão cariosa num determinado tempo? Geralmente 1 ano mínimo, que a gente sabe que em menos de 1 ano a gente não tem, né, muito resultado. E o raio-x, ou digital ou convencional, mas sempre uma tomada interproximal. Ele encontrou que o grupo teste, ou seja, o grupo do infiltrante, progrediu menos do que o grupo controle, que foi do placebo. Então, um resultado satisfatório para o infiltrante. Aqui ele tinha 1 ano e meio de acompanhamento, estudo na Alemanha, e hoje ele já publicou de 3 anos, eles, né, o grupo deles, e já publicaram de 5 anos e deve estar indo para 7 anos já de acompanhamento, da mesma amostra. E agora a gente tem aqui em cima o estudo do grupo do professor Ekstrand e colaboradores, na Groenlândia, em dentes decíduos, né, que aí a gente vai mais ainda para a nossa áreazinha da odontopediatria. Só que aqui, quando ele comparou os grupos, na mesmo desenho do primeiro estudo, boca dividida, 2 lesões de cáries em dentes diferentes, mas com a profundidade similar. E ele fez o grupo teste infiltrante com verniz com flúor, comparado com somente verniz com flúor. Dentes descidos e o mesmo desfecho radiográfico aqui de 1 ano, em 39 crianças. Também encontrou resultados satisfatórios e estatisticamente mais favoráveis ao grupo teste, o grupo do infiltrante, tá? Então, esses 2 foram os primeiros estudos. E aí, quando a gente vai vendo na literatura, os estudos que estão sendo publicados, os seus resultados divulgados, em dentes permanentes, a gente tem um estudo muito importante de 3 anos de acompanhamento do grupo da Martignon, na Colômbia. Mesmo desfecho e 3 anos de acompanhamento. Só que aqui ela comparou selante na proximal, com infiltrante em outra proximal, com placebo em outra proximal. E qual o resultado que ela chegou? Selante e infiltrante foram satisfatórios e estatisticamente superiores ao placebo. Temos um estudo de 1 ano de outro grupo da Alemanha mostrando resultado satisfatório para a resina em dente permanente. Um estudo dos Estados Unidos comparando infiltrante com placebo, também com resultados satisfatórios. E outro estudo, recentezinho agora de 2016, que eu encontrei há pouco tempo na literatura, até na minha tese de doutorado ainda não tinha, que foi ano passado, o ensaio clínico randomizado pragmático dessa eficácia. A diferença aqui que o grupo da Alemanha fez em clínicas privadas da Alemanha. Então, eles pegaram 5 clínicas odontológicas e os dentistas que trabalham nessas clínicas. Eu entendo que a ideia foi ser o mais real possível, não aquele pesquisador que está calibrado, que está treinado. Eu achei super interessante essa ideia, porque eu acho que também, muitas vezes, para o clínico que está no consultório, são assim, essas pesquisas, esses resultados são só dos pesquisadores trabalhando, cadê isso na clínica diária, cadê isso no consultório, cadê isso com os dentistas, né, que estão ali no dia a dia tratando? E aqui eles fizeram isso, 5 clínicas e esses dentistas. E eles compararam, mesma coisa, boca dividida, um grupo infiltrante e outro grupo placebo. Crianças e adolescentes. E eles tiveram resultados satisfatórios estatisticamente para o grupo do infiltrante. Tá?
Para quem quiser qualquer estudo desse, eu vou deixar meu e-mail no final, só me pedir, porque aí eu passo para vocês o estudo na íntegra. Só para a gente não ficar só em estudo, né, que fica cansativo. Vamos falar dos tecidos. O primeiro é aquele do Extrand, que a gente mostrou, em dentes tecidos verniz, comparado com infiltrante. E aí a gente tem um similar aqui na Austrália, da professora Peter, Foster Page e colaboradores. Ela comparou o grupo controle sendo verniz e o grupo teste infiltrante. Também encontrou em 1 ano de acompanhamento resultados satisfatórios para o infiltrante. Só abrindo um parênteses, como eu fiquei, né, na minha tese de doutorado, estudando e fazendo ensaio clínico, a gente fez eu vou mostrar o trabalho. A gente fez um ensaio clínico com 50 crianças. Então, eu tratei 50 dentes tecidos e o nosso grupo controle foi só fio dental. Orientação de higiene bucal. A gente nem fez aplicação de fluoretos. Porque a gente pensa assim, vamos fazer o mais real possível, né, do que é o que a gente gostaria que fosse controlada a lesão de cárie. Com bom controle de biofilme, uso de produto fluoretado, pasta de dente e fio dental. E aí eu tive a oportunidade, em 2 viagens, de participar dos meetings do ICON, dos encontros de quem trabalha no mundo inteiro com o produto. E eu conheci esses pesquisadores. E é engraçado que a cada ano eles mostravam os resultados preliminares, o que eles estavam fazendo, e você vê como é sério o trabalho deles, assim, das pessoas no mundo todo, né? E como a gente aqui no Brasil também está muito forte, porque além do nosso trabalho, a gente tem um trabalho em São Paulo também sendo desenvolvido, e assim, essa interação com o mundo todo deu assim, muito embasamento para a nossa tese. Então, vamos lá. Esse trabalho aqui de São Paulo, eu procurei agora, me atualizei na literatura, não encontrei ainda os resultados divulgados. A gente vai ver nos sites de ensaios clínicos o cadastro, mas é só para explicar para vocês que é o grupo de Matos Silveira e colaboradores que eles comparam infiltrante com diamino fluoreto de prata, o cariostático, com fio dental, o controle do biofilme. Então, é um grupo que está fazendo um dos grupos ser o diamino fluoreto de prata, tá bom? A gente ainda não tem desfecho radiográfico publicado, eu não achei, de 1 ano, e eles já apresentaram o desconforto das crianças. E tem um protocolo deles publicado já, que é tudo que eles estão fazendo, tá? A gente vai explicar um pouquinho mais disso. Agora, a gente entende que mais estudos são necessários, principalmente na dentição decídua, e esses resultados estarem sendo divulgados. Quando a gente quer pesquisar, deixa eu só voltar aqui, o que tem no mundo de ensaio clínico sobre uma determinada técnica, um determinado produto, uma abordagem? É só a gente entrar em sites de registro. Um dos mais conhecidos é esse, clinicaltrials.gov. Eu aconselho quem tem interesse, quem quer se aprofundar, ou até quer saber das metodologias mesmo que estão sendo empregadas, entrar. Por quê? Aqui é colocado todos os passos da pesquisa, desde o delineamento da pesquisa, toda a metodologia, os objetivos, e a cada resultado também está sendo alimentado. Então, é bom que você fica sabendo o que está acontecendo, dos resultados desses pesquisadores. Você não precisa esperar a publicação final, né? É muito interessante. E quando há uma publicação, eles também alimentam o sistema. É bem organizado. E desses estudos, a gente tem 13, quando a gente bota Caries Infiltration, que é a tradução para o inglês, o que é a nossa dificuldade, né? Que seria infiltrante de cárie, infiltração de cárie. Ou se você botar Resin Infiltration, que também tem muitos autores que chamam de infiltrante de resina, ou a base de resina. E a gente encontra 13. E ontem, atualizando, tem 14. Isso que a gente vai ver no final da aula, que além de controlar a cárie, o ICON também está sendo usado para mascarar lesões hipoplásicas antiestéticas. E eu vou mostrar um caso clínico da professora Vera para vocês. Então, também tem estudos aqui comparando com clareamento, com questões mais estéticas, né? E a gente sabe que na odontopediatria a gente tem encontrado muito, né? Principalmente quem atende adolescente, essas manchas hipoplásicas, tanto as opacidades demarcadas, a fluorose, enfim, as manchas brancas ativas pós-ortodontia. Então, assim, quando a gente encontra recursos para mascarar e pouco invasivos, se comparar uma microabrasão, outras técnicas de faceta, lente de contato, tá?
eu acho interessante. Então, vou tentar mostrar para vocês o que a gente tem aí. Não é o foco, porque não é controle de cárie, mas é uma queixa que vem no consultório e muitas vezes cai para o odontopediatra. Então, um desses estudos é o nosso também da UFRJ, tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso estudo. Então, a gente fez um ensaio clínico randomizado e controlado. Para quem não sabe o que é randomizado, ele é aleatório, ou seja, a gente dá a chance para o paciente ou para o dente, né, depende da unidade que a gente está analisando, de ser teste ou ser controle. E controlado porque tem um grupo controle sendo comparado com teste. Então, a gente pegou lesões proximais de molares descidos, mesma boca, 2 dentes diferentes com lesões similares. A gente foi da metade interna do esmalte ou terço externo da dentina. A gente vai ver isso. E a gente queria ver, funciona? Queria ver eficácia clínica e radiográfica. A diferença que a gente fez aqui da radiografia, a gente conseguiu um sistema digital, então a gente padronizou as radiografias. Pegamos o posicionador de interproximal, moldamos com silicone, cada uma das 50 crianças tinha o seu posicionador. Então, daqui a um ano, era o mesmo posicionador usado para acompanhar, para comparar com o início. A gente mediu a ansiedade dessas crianças através de uma escala de ansiedade e o tempo para o procedimento. Porque tempo em odontopediatria, a gente sabe que se não é tudo, é uma grande parte a ser considerada. O que a gente concluiu? A gente está em finalização. Em agosto do ano passado, eu defendi a tese com a metade da amostra, então esse resultado é da defesa de tese. Mas abril foi o meu corte. Então, agora a gente já está com toda a amostra analisada e os resultados estão para ser divulgados. E a gente acha que daqui a um mês, no máximo 2, a gente consiga estar publicando o artigo. Mas a conclusão da tese foi que foi eficaz, o infiltrante, os dentes que receberam infiltrantes progrediram menos as suas lesões cariosas do que o grupo controle. Então, voltando, comparamos infiltrante com controle de biofilme, tá? E o desfecho radiográfico. O procedimento foi bem aceito, não teve diferença em relação à ansiedade e o tempo considerado satisfatório. Então, pessoal, voltando lá no início da palestra, né, da aula, que o foco era responder se o produto, se a técnica, se essa abordagem de filtração em cárie é eficaz, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e explicar o que seria essa abordagem tão em moda também, né, ter evidência científica de alguma técnica, de algum procedimento na odontologia. Então, o que é odontologia baseada em evidência, né, que vem da medicina baseada em evidência? Então, como podemos responder se algum tratamento tem evidência científica na odontologia ou na odontopediatria? Eu trouxe essa pergunta para a gente tentar, de uma forma mais didática, responder, porque se fala muito, né, mas eu acho que a explicação também não é simples. Por meio de revisões sistemáticas da literatura. E aí, o que seriam essas revisões sistemáticas da literatura? Né? Para mim é tudo novo, eu estou achando esquisitíssimo estar com o microfone, então já que está informal, vamos lá. Então, vou continuando, vamos esperar a pergunta e eu tento responder. Então, por meio de revisões sistemáticas da literatura e das meta-análises. Por quê? Hoje, com as respostas que a gente encontra nas revisões sistemáticas, seja de qualquer assunto, essa resposta, essa conclusão desses trabalhos, nos dá uma base científica forte que essa determinada abordagem ou técnica funciona. Então, eu vou tentar explicar isso com uma revisão sistemática que a gente fez lá na FRJ sobre esse assunto. Mas é basicamente assim, surgiu uma pergunta, por exemplo, de prótese, na cirurgia, na dentística, ou, por exemplo, de um clareamento. Clareamento com produto tal, funciona? Né? Não adianta eu querer no meu consultório usar porque o custo financeiro é menor ou maior, ou porque eu trabalho melhor. Eu tenho que dar para o meu paciente a melhor resposta
de evidência científica que tem disponível na literatura. Por quê? Porque os pesquisadores, para fazerem essa revisão sistemática, eles filtraram muito tudo que tem disponível na literatura sobre o determinado assunto. Está dando para entender? E aí essa conclusão é muito forte. É muito mais forte do que eu escolher um artigo aleatoriamente e achar que a resposta daquele artigo, não desmerecendo o artigo, é forte ou não. Então, quando a gente pega uma revisão sistemática ou uma meta-análise, qual é a diferença? A meta-análise houve uma estatística aplicada. Estudos similares, metodologicamente, puderam passar por um método estatístico. E a revisão sistemática, sozinha, ela não necessariamente tem uma estatística junto. E aí, a gente tem que analisar essas revisões disponíveis nas bases de dados. Então, por exemplo, eu quero saber qual a técnica psicológica de controle de comportamento. Vamos lá, mão sobre a boca, funciona? Vou pegar um assunto polêmico. Eu vou jogar no meu PubMed, na minha base, né, de dados que eu quero pesquisar, o que tem de revisão sistemática sobre esse assunto. Eu quero pesquisar a técnica do infiltrante, vou fazer isso. Eu quero pesquisar o material de moldagem. Então, com o passar do tempo, vão aumentando as revisões sistemáticas da literatura de tudo quanto é assunto. E elas que nos dão base ali para o consultório, para eu saber se eu estou empregando o melhor procedimento, melhor abordagem, melhor técnica, o melhor produto no meu paciente ou não. É isso mais ou menos que a revisão da sistemática traz para a gente informação. Mas necessariamente ela começa por uma pergunta, tá bom? Então vamos lá. Então, vou tentar explicar o que seria essa revisão sistemática e meta-análise, porque eu acho que a evidência científica a gente tem que se basear nisso. Então, a gente tinha uma pergunta. Selar, lesão não cavitada proximal, funciona para controlar a cárie? Essa era a pergunta. E a gente foi ver se na literatura já tinha alguma coisa disponível. Lá em 2012 para 2013 não tinha. Quando a gente começou com essa pergunta. Porque isso foi uma base para a tese que a gente desenvolveu. Então, a gente conseguiu fazer uma revisão sistemática com uma meta-análise. Nós publicamos na Journal of Dentistry em 2014, e eu vou tentar explicar um pouquinho como que foi isso. Mas a pergunta era essa: selar ou infiltrar, né, lesão não cavitada em proximal, funciona para controlar essa cárie dentária? Tá? Essa conclusão, a resposta seria a nossa conclusão. Então, a gente poderia encontrar que a tendência é sim ou que a tendência não. Mas, assim, o filtro, a revisão sistemática, ela tem etapas super importantes para serem seguidas e por isso que a gente fala que é sistematizada. Cada etapazinha tem sua peculiaridade, tem que ser respeitada para você conseguir uma publicação numa revista importante e isso ter uma abrangência, né, de quem está lendo, de quem está interpretando. Então, a gente agradece toda a equipe envolvida, é muito difícil fazer uma revisão sistemática, eu senti isso na pele, mas o resultado é muito prazeroso. Quando você consegue ver tudo que você fez e chegou, você pensa, nossa, como que é muito mais interessante a gente estar tendo uma resposta de uma revisão sistemática do que qualquer outro tipo de trabalho. Pegou a pergunta? Não? Então tá. Então, esse é o trabalho. Vamos lá. E aí a gente começa pegando todas as bases de dados disponíveis. Aqui tem PubMed, Scopus, Web of Science. A gente entra em contato com aqueles pesquisadores que estão nos clinical trials, com quem está pesquisando, pega abstract também de trabalhos, resumos publicados. Então, assim, é um trabalho árduo, tanto o eletrônico quanto o manual. Então, olha só, a gente joga nessas bases palavras-chave. A gente faz cruzamentos de palavras-chave que são interessantes para o que eu quero buscar. E olha quantos artigos a gente chegou, quantos trabalhos? 967. E aí, desses 967, que tinha alguma palavra-chave cruzada que interessava o que a gente queria, a gente foi filtrando, excluindo, até chegar em 13, que chegamos em 10. 7 publicados e 3 com resultados parciais. Tá? E lembra sempre que, para você ir filtrando, você tem que ter critérios de inclusão e exclusão, senão você não consegue filtrar. Nosso critério de inclusão: estudos clínicos controlados e ou randomizados, que
avaliassem a eficácia do selamento, né, ou da infiltração, em lesão proximal não cavitada. E o mínimo de acompanhamento que a gente botou foi de 1 ano, porque a gente entende que menos que 1 ano a gente não alcança muita coisa. E qual o desfecho principal de todos os trabalhos? Deveria ser o radiográfico. Podiam ter vários outros desfechos, mas tinha que ter pelo menos o radiográfico. Tudo bem? Então, a progressão ou não das lesões proximais. E aí, tem o tal do quadro de qualidade, que aí a gente vai colocando os requisitos que a gente avaliou em cada ensaio clínico. Então, randomização, alocação, cegamento, enfim, não vou entrar em detalhes. Só para a gente entender que quanto mais verdinhos, mais positivos, mais forte era o poder de evidência desse trabalho. Ele era um trabalho mais forte, metodologicamente. E aí a gente encontrou que esses 4 trabalhos, esse daqui é o acompanhamento daquele primeiro lá de 2010, que a gente conversou. Tá dando para acompanhar o ritmo, gente, que eu sou mais acelerada. Então, coincidentemente, entre selamentos e infiltração, os 4 melhores trabalhos, metodologicamente falando, eram de infiltração. E aí a gente pôde aplicar a tal da meta-análise, que é a parte estatística aí dessa interpretação. Então, aqueles 4 trabalhos, estão vendo? E olha a similaridade deles, por isso que eles foram colocados todos no mesmo quadro. Infiltração comparado com placebo. E a gente encontrou um resultado estatístico significativo para a infiltração, tá? E a conclusão dessa parte, ou seja, da meta-análise do nosso trabalho, é que infiltrar lesão proximal não cavitada é efetivo, é eficaz, funciona, tá? Mesmo com pouco número de estudos. E aí a gente conclui no trabalho todo que selar ou infiltrar, que era a nossa pergunta, é eficaz em tecidos e permanente no controle dessa progressão de cárie. Lógico que a gente precisa de mais estudos, que esses estudos sejam desenvolvidos, seus resultados publicados, para a gente reinterpretar e aí ver se a gente conseguir, né, chegar no aumento dessa evidência ou não, se essa evidência vai estar mais forte ou não. Deu para entender? Então, é assim que a gente entende. E é difícil encontrar uma revisão sistemática que a conclusão seja muito fechadinha, porque a gente não consegue, né, abranger tudo que tem na literatura, a gente tenta, né, todo mundo que faz a revisão tenta, mas estudos estão sendo feitos a todo tempo. E esses resultados interpretados. Outra revisão sistemática sobre o assunto foi publicada em 2015 por um grupo da França, e esse até entrou na nossa tese, só que a diferença, só voltando, ela só viu, né, esse grupo da Domegin, eles só viram o infiltrante, a infiltração, a técnica da infiltração, não viram selamento. E aí, eles pegaram outros tipos de estudo além dos clínicos, também os in situ, os in vitro, ex vivo, mas a conclusão deles também foi que infiltrar é um método efetivo para parar essa cárie, essa progressão da cárie. Isso dá mais força para a gente ainda. E agora, para fechar a questão de revisão sistemática, o estudo mais fresquinho que tem de revisão sistemática da literatura, de um grupo da Alemanha, Dori e colaboradores, ano passado, 2015. Abrindo um parêntese aqui, a base Cochrane, que é essa daqui, é a mais forte que tem das revisões sistemáticas. Ela é tão importante que, para você fazer uma revisão sistemática, você não tem que fazer ela toda e esperar e mandar para publicar. Cada passo você tem que estar enviando para eles, e eles avaliando junto com você, é muito forte. E engraçado que eu conheci o grupo, um dos pesquisadores, em um desses encontros de ICON, e ele já estava falando da revisão sistemática, e a gente com a ideia de fazer. Aí a nossa saiu antes, aí a deles ainda estava no processo. Depois saiu do grupo da França, e a deles ainda estava no processo. Só que a deles era um trabalho assim, muito maior, e ficou muito bonito. Qual é a diferença do deles? Eles viram as intervenções microinvasivas, todas disponíveis, não só a infiltração. Então, eles viram a infiltração, o selante à base de ionômero de vidro, os selantes resinosos e o poliuretano, que são uns PETs, que eles chamam, como se fossem umas plaquinhas de plastificação de lesão de cárie. E aí o objetivo era o efeito desses tratamentos no controle da cárie, tanto em criança quanto adulto.
Então, se a gente parar um pouquinho para analisar, as 3 revisões sistemáticas se complementam. E é legal porque todas estavam vendo desfecho radiográfico, lesão de cárie proximal e não cavitada. É que não está aqui, mas não cavitada. Até o terço externo da dentina a gente vai falar um pouquinho dessas profundidades. E criança e adulto. E vamos lá, o que eles encontraram? Que os tratamentos microinvasivos, independente do que for, eles são significativamente mais eficazes do que qualquer tratamento não invasivo, seja a base de flúor ou só controle com fio dental. Isso também dá mais evidência para a gente. Então, no bolo dos tratamentos, a gente tem a infiltração. E também o selamento que funciona, e também usar ionômero de vidro. Então, assim, para a odontopediatria, eu acho uma resposta muito favorável, porque independente do tratamento microinvasivo que a gente adote, né, no consultório, funciona. Isso é o legal. E aí, só que ainda não está claro qual técnica é superior à outra. Eles não conseguiram, também eles até botaram aqui, devido ao pequeno número de estudos, a gente viu que não mudou muito o número de estudos, mas que os estudos precisam estar sendo divulgados, os ensaios clínicos, seus resultados divulgados, para ter uma nova análise. Tudo bem? Então, a gente fecha isso nos 3 revisões sistemáticas que a gente tem da literatura. Então, existe evidência clínica de que o infiltrante em cárie é eficaz? Quando eu falo odontopediatria, não só dente descido, dente permanente também. A resposta é sim, existe evidência. Isso me dá uma segurança para escolher um tratamento muito maior do que se eu não tivesse, de repente, essa interpretação desses resultados todos desses trabalhos. Agora, mais estudos precisam ser divulgados? Realizados sim, para a gente aumentar ou não, ao longo do tempo, essa evidência. Conseguimos responder essa primeira parte científica da nossa aula? Então, vamos entrar numa parte mais clínica agora, mais consultório. Então, vamos lá. Esse score de cárie, de Spelli de Tivate, é o score radiográfico de lesão proximal. E eu vou querer falar um pouquinho de cada um deles, para a gente entender que esses 3 estágios de cárie são os indicados para o ICON. Então, a gente divide o esmalte em 2 partes, metade externa, metade interna, e a dentina somente o terço externo. Aí você pode me perguntar, mas Michele, será que não está cavitado o terço externo, quando você identifica pela radiografia? Pode ou não estar. Quando a gente está na dúvida, a gente faz a separação dentária. Mas, classicamente, a indicação é do E1 ao D1. Ou seja, esmalte, independente da sua extensão, e dentina, só o terço externo. Também abrindo um outro parêntese. No nosso entendimento, meu e das minhas orientadoras, doutora Ivete e a professora Vera, a gente não considerou no nosso ensaio clínico o E1, o metade externa do esmalte. Porque a gente entende que qualquer procedimento não invasivo é muito mais fácil de funcionar aqui do que nos outros 2. Então, nós só incluímos E2 e D1. Michele, os estudos que você mostrou, a grande maioria deles também só infiltrava a lesão, só selecionava a lesão cariosa nível E2 ou D1, tudo bem? E que clinicamente não tinha cavidade. Clinicamente, as lesões não podem estar cavitadas. Está cavitada, pode ser uma D1. Não é para usar o ICON, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho disso. Aqui eu trouxe algumas radiografias digitais. E não, para quê? Para a gente treinar um pouquinho, né? Como que a gente identifica essas lesões na radiografia? Porque olhar no diagrama é muito fácil. E quando eu falei no início da clínica que isso é difícil de ver, não é para o meu aluno, é para mim, é para o clínico que está no consultório. Porque a gente sabe que a realidade do consultório não é sempre de ter uma boa tomada radiográfica interproximal. É outra brincadeira que a gente faz, né, na faculdade, é que, poxa, se você puder pedir de clínica, não é mais fácil? Até com o valor que hoje em dia, né, a gente tem, pelo menos se fosse para o diagnóstico. Por quê? Porque a gente sabe como é difícil ter uma tomada boa. A padronização e, enfim. E eu acho que a gente tem que treinar esse olho para essas imagens. Então, o que seria o E1 e E2? Por exemplo, nesse 85 mesial, metade externa do esmalte. Nesse E2, metade interna do esmalte. Candidatos para o ICON. Mas, sinceramente, eu só consideraria o E2.
Outro é 2. Aqui é fácil porque eu não tenho 84, né? Já foi embora. Metade interna, ou esmalte todo tomado. E vamos para o D. Nesse 55, rompeu minimamente a jade e eu estou no terço externo da dentina, clinicamente sem cavidade. Tá bom? E agora em vermelho, o que não pode? Uma D2, por exemplo, já estou na metade, né? O terço da metade, o terço médio. Eu preciso de quê, pessoal? Uma restauração do método tradicional. Vai ter, inevitavelmente, mesmo que eu faça túnel ou slot, uma perda de quantidade considerável de estrutura sadia. Sim. E lógico que uma D3, que muitas vezes a gente já está quase no corno pulpar, né? Quase numa pulpotomia. Tudo bem? Então, E1, E2 e D1, candidatos para o ICON. E D2 e D3, não. Então, só para a gente treinar. Essas imagens são do próprio site da DMG, né, as lesões proximais, que muitas vezes, clinicamente, a gente está vendo o quê? Uma mancha branca ativa. E aí, as situações que a gente já tem cavidade e avanço, e as situações que a gente não tem. Pré-molar e molar e pré. Para a gente ter uma ideia também dos dentes permanentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa apresentação do produto, na caixinha vem o ácido clorídrico, um blister de ácido clorídrico, um de álcool e um da resina de baixa viscosidade, que parece, gente, um selante, né? Clinicamente, a gente olhando. E ele vem também com cunhas do sistema e matriz dupla. Como assim, Michele, matriz dupla? Eu escolhi, por exemplo, a mesial do 7,4. Para a mesial do 7,4, a matriz vai dispensar o produto. E para a distal do elemento vizinho, ela protege. Então, essa matriz nos dá a segurança que eu só vou estar trabalhando na superfície proximal que eu escolhi, tá? E a cunha, Michele, faz uma, por incrível que pareça, uma separação imediata. A gente olha e fica... Eu vou falar porque eu que tratei todas as crianças do ensaio, fiz alguns pré-molares também. E assim, molar permanente não é minha experiência e também pré-molar não. Eu fiz poucos casos, mas em molar descido funciona, separa. Separa porque você entra fácil com a matriz, né? E a técnica é fácil de ser aplicada, não achei complexo. E a gente vai falar do isolamento absoluto, vou trazer uma novidade, não sei se é novidade, né? Mas para mim foi, quando eu tive o contato ano passado, com o Minidan, que é um mini isolamento absoluto. Vou mostrar para vocês. Não estou aqui fazendo propaganda da empresa, muito pelo contrário. Eu estou aqui com base científica, então, assim, valores, essas coisas não sei. E tem tudo disponível no site. Mas eu acho assim, a gente falou da evidência, e agora eu estou passando a experiência clínica que eu tive para vocês. E eu considero uma alternativa. Eu acho que tudo na odontologia, principalmente na odontopediatria, que a gente tiver de alternativa para lançar a mão, por que não lançar, né? E, enfim, vamos seguir. Então, essa é a matriz, a cunha, aqui é o infiltrante, e a gente vai botando, né, as matrizes, o ácido e o álcool, tá? Cada caixinha dá para fazer 4 procedimentos. Aqui está a técnica na caixinha também, passo a passo. É bem didática. Então, vamos fazer um 74 distal. Aí, pela minha expeliditivate, né, na minha evolução ali da extensão D1, terço externo da dentina, não sei se está dando para ver bem, gente, pela claridade. Isolamento absoluto, eu estou com o ácido clorídrico. Um ácido muito forte, então a gente não tem como não ter essa etapa operatória. Como vamos falar aqui, em todos os procedimentos, se a gente for pensar em via de regra, a gente precisa, né, não só na odontopediatria. Qualquer procedimento restaurador, isolamento absoluto só tem benefícios. É muito fácil isolar? É rápido, é prático? Não. A gente tem que ser realista também. Imagina em criança, né? Mas também depois que a gente isola, só tem lucro. A gente tem que pensar assim, eu sempre brinco com meus alunos, demora, mas depois que tu isola, você não tem bochecha, você não tem língua, não tem criança falando com você. Então, você tem um controle assético legal, você tem controle da segurança do instrumento que você está usando, enfim. Né? Isolamento. E aí, a cunha do sistema. O material é um silicone com alguma outra coisa, eu esqueci o nome, que dá uma rigidez, mas ao mesmo tempo você consegue penetrar bem fácil. E separa rapidinho, isolamento tradicional. Então, a gente
vai para a primeira etapa, que é o uso do ácido clorídrico, 2 minutos. Então, a parte que está dispensando, estão vendo? Fio dental aqui e a outra parte está protegendo. 2 minutos, lava e seca de forma abundante. E aí, olha que dá até para ver a mancha branca que tinha nesse alimento vizinho também, né? Depois que a gente resseca bem, uso de isolamento. Estão secando bem. E aqui o uso do álcool. Na técnica, é preconizado o uso do álcool que vem no sistema para aumentar a desidratação da superfície, tá? Aí, secou o álcool, a gente vai aplicar o infiltrante. Olha como parece um adesivo. Outra matriz, a primeira a gente descarta, a gente pega outra matriz e acopla aqui no infiltrante e joga o material 3 minutos. Porque o que o ácido, lembra quando a gente falou que o ácido vai romper a camada superficial para chegar no corpo da lesão? Aí a gente deixa 3 minutos para esse processo da infiltração ir acontecendo. Depois dos 3 minutos, vou secar e vou passar um fio dental para tirar o excesso e vou fotopolimerizar. Tudo bem? Simples. Só que a técnica recomenda o fabricante recomenda que a gente reaplique o produto mais 1 minuto. Porque se algo ficou sem ser fotopolimerizado, a gente fotopolimeriza. Tudo bem? Então, aqui, mais 1 minuto, outra matriz. Então, são 3 matrizes para cada superfície. Mais 1 minuto, fotopolimerizou e a gente terminou a técnica. Então, ainda com isolamento absoluto, passar o fio dental, removendo o isolamento absoluto e o acompanhamento, que vai ser radiográfico. Se a gente tiver, lógico, sempre tentar o mais padronizada possível essa imagem, porque a gente está em lesões iniciais. Então, lógico que elas não são grandes, se elas não são grandes é mais difícil da gente estar vendo, e quanto mais padronizada, menos distorção, para não mascarar uma evolução ou não futura. Tudo bem, pessoal? A técnica... Então, essa é a técnica do Icon. Esse é um dos casos da tese lá que a gente desenvolveu no FRJ. Nós atendemos, então, 50. O que eu posso dizer para vocês, que de tempo a gente teve numa média de 10 minutos, tá? Você vê que tem tempo certo para a técnica. Mas, assim, outro caso a gente troca uma cunha que sai. Um outro caso que a matriz amassa e você tem que pegar uma outra matriz. Mas, assim, via de regra, não tive desconforto, não tive crianças com problema. Lógico que crianças com anestesia para o isolamento absoluto e com grampo, né? Depois que a gente tira o grampo, tem um certo desconfortozinho, porque fez pressão, mas nenhum problema, nenhum efeito colateral importante nessas 50 crianças tratadas. E o desfecho radiográfico final, agora de 1 ano, está para ser analisado e publicado. E aí eu trago para vocês, também sem fazer propaganda, mas assim, como uma odontopediatra que já trabalhei em muitos consultórios, em muitos lugares, né? De um tempo para cá, desde que eu fui para a UF, eu não tenho mais consultório, mas a gente fica em clínica direto com os alunos e a gente sabe do que a gente conversa com os colegas, a dificuldade que a gente tem para isolar as crianças. E eu acho que esse advento aí do Minidan, eu ainda não testei, porque eu conferi agora que a Anvisa já liberou, ele está disponível aqui no Brasil, mas eu tenho um caso da minha orientadora, a professora Vera Soviero da UERJ, que ela me disponibilizou, vou mostrar para vocês, que eu acho assim, como a gente já falou e sendo repetitiva, tudo que facilita a nossa vida em consultório, né, em clínica, e vai facilitar o paciente, a gente tem que estar lançando mão. Não posso dizer de experiência ainda com o produto, porque não tenho, mas eu vou testar e vamos ver o que a gente encontra. Mas é uma ideia que me encantou, assim. Nossa, será que a gente consegue isolar assim, sem grampo, sem fio, sem nada, tão fácil? E aí eu penso no selamento, eu penso numa restauração oclusal, eu nem olho muito a proximal, porque acho que a proximal eu já fico mais preocupada. Então, em um dos encontros a gente conheceu, os encontros da empresa, né, para o Icon, a gente conheceu o produto e a professora Vera já testou, tem um caso, mas agora ele está disponível e ele ia ser muito usado com o Icon, mas eu já conversei com o representante, ele é vendido em 20 unidades, um pacotinho com 20 unidades, então é para usar do que for. Não é vinculado ao Icon. Tá, é só entrar no site, pode comprar.
Mas é que parece assim uma propaganda, mas eu trouxe, não tem evidência ainda, não tem experiência de profissionais, né, de dentistas com o produto, é só para dizer assim, existe, tá? Que eu acho que a gente tem que saber também o que existe. Então, vamos lá, o caso clínico da professora Vera, então, uma cavidade oclusal, né, tá nítida, tinha proximal aqui também, e aí ela fez os dois procedimentos, tanto a proximal quanto a restauração tradicional no oclusal. Olha o rolete de algodão, tá vendo? A cunha do sistema para fazer a proximal. Ali o ácido, aqui secando, né, lavando e secando. Aqui já está restaurado o oclusal, estão vendo? E aqui a resina, infiltrante de resina, o infiltrante em cárie sendo aplicado. Tá bom, gente? É só para ilustrar para vocês um caso clínico. Mas eu vou tentar fazer agora também e vou experimentar e vamos ver. Acho que a gente tem que estar testando o que tem disponível, né? Funciona, não funciona? Eu me adaptei, não adaptei, porque é de profissional para profissional. Então, só fechando que, além da apresentação proximal, também tem a apresentação vestibular, que eu falei com vocês no início da aula. Para quê? Para mascarar essas lesões brancas. Tanto as lesões de cárie, quanto as lesões hipoplásicas, né, quanto fluorose. E engraçado que foi assim, trabalhando nas lesões proximais, que eles começaram a ver que também podia mascarar. Tanto trabalhar na mancha branca ativa, lógico, para paralisar a cárie, né, para controlar a cárie, quanto nessas manchas hipoplásicas. A gente então tem o ICON também vestibular. Ele só não vem com a matriz, mas o sistema é todo igual. Então, tem um caso clínico aqui da professora Vera também, tá? Para mascarar lesões de mancha branca, aqui tem opacidade demarcada, né? Tem uma fluorose, está misturado aí todo o processo de mancha branca. O isolamento, é um caso que a gente encontra muito, né? O odontopediatra. Aí o ácido clorídrico, um bom isolamento absoluto, né? O ácido clorídrico. Aqui, novamente, nessa opacidade demarcada, que estava mais profunda. O álcool nos 4, seca, aí joga, vai colocando, inserindo o infiltrante em cárie, tá? Agora eu vou falar o ICON, é mais fácil, tá? E aí, fotopolimerizando a imagem final. A professora Vera já deve estar com acompanhamento de 1 ano. Esse acompanhamento que eu tenho aqui, ó, inicial, logo após e 6 meses. É um caso bonito, sim. Como a professora Vera também já me falou que alguns casos não achou que mudou, né? Mas aliviou alguma coisa. Então, eu acho que, de novo, tudo que a gente pode lançar a mão, né? Então, é uma outra indicação, né, do produto. Certo, pessoal? Acho que eu não estou estendendo muito com vocês. E aqui, a professora Vera, que eu agradeço esses casos clínicos, vou no final agradecer a ela. Mas então eu acho que a gente tem que... A base científica da infiltração em cárie, sim. E esses mascaramentos, também tem muito estudo sendo realizado com isso, comparando com clareamento, como eu falei, comparando com as facetas menores, as maiores, a microabrasão. E os resultados vão sendo divulgados, mas são mais estudos clínicos, né? Relatos de caso clínico, do que melhorou, do que não melhorou. Porque é mais difícil você padronizar um estudo clínico do nível que você está no início para o que você está avançando. Eu acho que de cárie, né, é sempre mais fácil. Então, termino aqui com uma frase que eu acho muito interessante, que eu tento adotar na minha vida sempre, de Charles Chaplin, que um dia se ri, um dia desperdiçado. E aí se emprega muito bem para nós odontopediatras, né, para todos os dentistas de uma forma geral, que a gente busca o quê? Promover sorrisos. Sorrisos saudáveis, sorrisos estéticos, sim, sorrisos bonitos, mas essencialmente sorrisos saudáveis, que a criança pode estar de uma forma à vontade, rindo, mostrando, né, essa alegria através do sorriso. E é o que eu tento sempre fazer com meu filho, não só com meu filho, né, mas com todas as crianças que passam na faculdade, com todos os meus alunos, e é o que a gente tenta fazer sempre. Então, nunca deixar, né, passar um dia sem a gente estar sorrindo. Quero agradecer a minha equipe de Nova Friburgo, a minha casa, né, a minha faculdade, que é onde eu trabalho, e
dizer que as portas sempre estão abertas da nossa faculdade para todo mundo. A gente tem a pós-graduação também. Costumo brincar que acho que é a faculdade que mais tem odontopediatria, que a gente tem 3 disciplinas de odontopediatria. A gente tem a 1, a 2 e a clínica infantil, que é uma integrada. Então, haja odontopediatria. Mas é bom, porque a gente considera a odontopediatria como uma clínica geral, né? Então, a gente tem pério, endo, cirurgia, tudo no mesmo pacote. Privilegiado quem tem mais odontopediatria. Aqui o nosso livro, sem deixar de fazer propaganda. Aqui sim eu faço propaganda e não do produto, que eu vim tentar mostrar a ciência, né? Odontopediatria, uma visão contemporânea. A nossa equipe de Friburgo, Cristiane Duque, Ângela Scarparo. Cristiane Duque foi para Araçatuba, mas nós, enquanto ela estava na UF, a gente desenvolveu esse livro. Cristiane Duque, Ângela Scarparo, Apoena Ribeiro, eu, Fernanda Volpe e Liva Antunes, com vários colaboradores nacionais e internacionais. Então, o livro da Santos foi publicado em 2013, que tem, assim, a odontopediatria, eu brinco, de A a Z. Tem tanto ebiatria quanto bebê, gestante, orto. É um livro bem completo. Como eu falei no início, a gente passa, né, por vários lugares e vai fazendo nossa identidade. E eu tenho um carinho por todos os lugares que eu passei. E agora, em especial, a UFRJ, onde eu fiz meu doutorado. Fiz várias amizades, que é o bem maior que a gente traz de qualquer lugar. E as parcerias, né, que com certeza as amizades que eu fiz aqui vão ser para o resto da vida. E, em especial, agradecer a doutora Ivete Pomarico, que foi minha orientadora na tese, um ícone na odontopediatria, que eu aprendi muito e que confiou, né, abriu as portas para eu estar fazendo doutorado e confiou no ensaio clínico, né, que é audacioso, né, fazer um ensaio clínico, que a gente conseguiu. Agradeço muito todos os ensinamentos. E, em especial, a professora Vera Soviero, professora adjunta da UERJ, da odontopediatria da UERJ. Ela fez o pós-doc dela na Alemanha, e ela que foi a precursora aqui com esse produto, com essa técnica, e que, nossa, eu aprendo a cada dia, uma grande amiga. Eu brinco que, quando eu conheci a professora Vera no mestrado, mas ela não me orientou, mas a gente ficou amiga desde essa época. E eu falei na minha dissertação de mestrado, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Mas eu falei no doutorado também, que aí ela não estava só na banca, ela foi minha orientadora. E assim, a gente se espelha sempre, né, nos nossos ídolos. Então, a professora Vera é um dos ídolos que eu tenho, se não é o maior na odontologia. E agradeço muito a ela toda a oportunidade. Foi ela também, junto com a doutora Ivete, que me levou a estudar o assunto. E, assim, na minha vida acadêmica toda, é uma das grandes espelhos que eu tenho, em todos os sentidos, tanto clínico, quanto científico, quanto tudo, assim. Parabéns a ela. E eu deixo aqui o e-mail, tanto da faculdade quanto o meu pessoal. Qualquer informação, qualquer dúvida, se eu puder ajudar, se eu puder estar respondendo, qualquer material científico que eu apresentei, que quiserem que eu passe, sem problema nenhum. E agradecer a oportunidade do CRO, acho que o tempinho está um pouquinho menos, de estar passando para vocês essa experiência que eu tive com essa abordagem e que estou à disposição para qualquer dúvida ou qualquer parceria. É o Arthur Amária. Altair, é o Arthur, filho do doutor Edson Jorge Lima Moreira. Fala para minha mãe que eu estou gostando. Essa é a pergunta que chegou aqui para mim. Peraí, Irão, tem mais uma. Márcio Crespo, parabéns à doutora Michele pelo trabalho. Sistema Incom, mais um auxílio no dia a dia do cirurgião dentista. Muito boa aula. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, vocês? Hein? Gostaria de fazer alguma pergunta? Bem, então, agradecer aos nossos internautas. O Patrick não me forneceu quantos estavam online, mas a última prévia tinha 250 e pouco. Eu não sei se ele vai me confirmar. Bem, agradeço aos internautas, dizendo que semana que vem estaremos aqui novamente, tá? E eu passo as mãos da Michele, em nome do Conselho. Obrigada. Eu que agradeço. Tá bom? 298, tivemos 298, praticamente 300. Tá bom? Obrigado.